Luísa Monteiro acordou com o primeiro toque do alarme, como sempre. Eram exatas 5h15 da manhã, e o céu de Florianópolis ainda estava escuro, pontilhado por algumas estrelas resistentes. Aos 45 anos, a advogada criminalista mantinha uma disciplina invejável. Levantou-se, esticou o corpo em movimentos precisos e vestiu seu conjunto esportivo preto com detalhes em azul marinho. Amarrou os cabelos castanhos num rabo de cavalo firme, calçou seu tênis de corrida e pegou a pequena pochete onde guardava o celular, documentos e um spray de pimenta. Precaução que sua profissão a ensinara a nunca negligenciar. O apartamento amplo no bairro de Jurerê Internacional ecoava vazio desde o divórcio há 3 anos. As paredes, decoradas com diplomas e certificados de especialização em direito penal, testemunhavam silenciosamente a dedicação que a fizera uma das defensoras mais respeitadas da capital catarinense. A ausência de fotos de família ou lembranças pessoais evidenciava o quanto Luísa relegara a vida particular a segundo plano em favor da carreira. Mais um dia, mais uma batalha, murmurou para si mesma, um mantra que repetia toda manhã antes de sair. Fechou a porta e desceu os 12 andares pelas escadas. Mais um elemento da rotina que jamais quebrava, mesmo havendo 3 elevadores no prédio. O Parque da Luz, situado próximo ao centro histórico de Florianópolis, ainda estava praticamente deserto quando Luísa chegou. Os primeiros raios de sol começavam a se infiltrar entre as árvores centenárias, criando jogos de luz e sombra nos caminhos bem traçados. O guarda da entrada a reconheceu imediatamente. "Bom dia, doutora Monteiro." "Mantendo a rotina mesmo com esse tempo, hein?" disse ele, apontando para o céu carregado de nuvens escuras que se aproximavam. "Sempre, seu Jorge. Nem chuva, nem sol forte me tiram da trilha", respondeu ela com um sorriso contido, mas sincero. Aquele momento diário no parque representava muito mais que exercício físico para Luísa. Era seu oásis particular, o único intervalo de tranquilidade em dias repletos de audiências, petições e a pressão constante dos tribunais. Ali, correndo pelo percurso de 5 quilômetros que conhecia de cor, não era a temida doutora Monteiro que fazia réus tremerem no banco dos acusados. Era apenas uma mulher de meia-idade tentando manter a forma e organizar os pensamentos. Naquela quarta-feira, porém, o parque estava ainda mais vazio que o normal. As nuvens carregadas prometiam uma tempestade iminente, afastando até mesmo os vendedores ambulantes que normalmente já estariam instalando suas barracas. Um vento frio cortava entre as árvores, fazendo as folhas dançarem inquietas. Luísa ajustou os fones de ouvido, aumentou o volume do podcast sobre jurisprudência criminal que escutava durante suas corridas e iniciou seu percurso habitual. O tênis pisava firme na trilha de terra batida, em um ritmo constante e determinado que refletia sua personalidade. Ao alcançar a seção mais arborizada do parque, conhecida como Bosque dos Ipês, Luísa sentiu os primeiros pingos de chuva. Não se importou. Já havia corrido sob tempestades piores. Contudo, aquela região do parque, normalmente seu trecho favorito pela tranquilidade e beleza natural, parecia estranhamente opressiva naquela manhã. As sombras pareciam mais densas, o silêncio mais profundo. Foi quando percorria uma curva fechada da trilha que uma figura encapuzada surgiu abruptamente de trás de uma árvore robusta. O homem vestia uma jaqueta preta com capuz e tinha parte do rosto coberto por uma bandana. Antes que Luísa pudesse reagir ou desviar, ele já estava sobre ela, agarrando-a com força pelo braço e tampando sua boca com uma mão áspera que cheirava a cigarro. "Não grita, não reage, que vai ser pior", sussurrou ele em seu ouvido enquanto a puxava para fora da trilha, em direção a um carro prata estacionado irregularmente numa entrada de serviço do parque. "Coopera que ninguém se machuca." Luísa, apesar do pavor inicial, manteve presença de espírito suficiente para notar detalhes. O homem tinha uma cicatriz vertical acima da sobrancelha direita. Suas mãos eram calejadas e seus olhos, castanho esverdeados, demonstravam mais desespero que maldade. Eram os olhos de alguém encurralado, não de um predador calculista. "Meu nome é Vicente", disse ele surpreendentemente enquanto a arrastava.
Não quero te machucar, mas preciso de dinheiro. Vamos sacar tudo que você puder nos caixas eletrônicos e depois te deixo em algum lugar seguro. O coração de Luísa batia acelerado, a adrenalina correndo por suas veias. Em seus 15 anos de advocacia criminal, ela havia aprendido a ler pessoas. Vicente Ferreira não parecia um criminoso de carreira, mas sim alguém desesperado. Isso, contudo, não o tornava menos perigoso. Pelo contrário, o desespero frequentemente levava a ações impensadas. Fique calma e ninguém se machuca, repetia ele, enquanto a arrastava para longe da trilha principal. Seus dedos apertavam com força o braço de Luísa, que já calculava suas opções. O spray de pimenta estava na pochete, mas alcançá-lo seria arriscado. Gritar seria inútil naquela parte isolada do parque, especialmente com a chuva que agora caía mais forte, abafando qualquer som. Vicente, escute, tentou Luísa, usando o tom calmo e persuasivo que empregava nos tribunais. Posso te ajudar de outras formas. Sou advogada, conheço programas de... Cala a boca, interrompeu ele nervoso. Não preciso de advogada, preciso de dinheiro. Agora. O vento aumentou, fazendo as árvores balançarem violentamente ao redor deles. A chuva, antes uma garoa leve, transformava-se rapidamente em tempestade. As gotas grossas castigavam o rosto de ambos, enquanto Vicente puxava Luísa cada vez mais para dentro da área arborizada, em direção ao estacionamento improvisado onde seu carro aguardava. Foi então que um latido cortou o ar. Inicialmente distante, como se fosse apenas mais um elemento do parque. Vicente ignorou, continuando a arrastar Luísa, que agora tentava discretamente alcançar o spray na pochete. Os latidos aproximaram-se rapidamente, ganhando intensidade e urgência. De repente, um cachorro de porte médio, com pelagem caramelo manchada de branco, surgiu correndo na direção deles. Não era um animal imponente nem de raça definida, apenas um vira-lata que costumava perambular pelo parque, sobrevivendo de restos deixados por visitantes e da bondade ocasional dos frequentadores habituais. Luísa o reconheceu imediatamente. Era o mesmo cão que muitas vezes a observava correr, sentado à distância, e a quem ela ocasionalmente oferecia água em dias quentes. Nunca havia tentado tocá-lo, respeitando a natureza arredia do animal, mas existia entre eles uma espécie de reconhecimento mútuo, uma familiaridade silenciosa construída ao longo das semanas. O que aconteceu em seguida pegou tanto Luísa quanto Vicente completamente de surpresa. O cachorro, normalmente tímido e cauteloso com humanos, lançou-se contra o agressor com uma ferocidade inimaginável. Seus dentes cravaram-se no braço de Vicente, com força suficiente para arrancar um grito de dor do homem, que instintivamente soltou Luísa para tentar se defender. "Tira esse bicho de mim! Tira!" gritava ele, enquanto o cachorro, aparentemente possuído por uma determinação feroz, não cedia. Luísa caiu no chão enlameado com um empurrão, mas rapidamente recuperou o equilíbrio. A visão do cachorro, aquele mesmo animal tímido que sempre mantivera distância, agora atacando com tanta precisão e coragem, parecia quase surreal. Era como se ele entendesse perfeitamente a situação de perigo. Quando Vicente conseguiu momentaneamente afastar o cachorro com um chute, o animal recuou apenas para voltar ao ataque, desta vez mirando na perna do agressor. Os dentes afiados rasgaram a calça jeans e encontraram carne, provocando outro grito de dor. O cachorro sacudia a cabeça violentamente, como se tentasse derrubar uma presa muito maior que ele. Aproveitando a distração, Luísa conseguiu retirar o celular da pochete. Com dedos trêmulos, mas determinados, discou o número de emergência. "Estou sendo atacada no Parque da Luz, na área do Bosque dos Ipês. Um homem tentou me sequestrar e agora está sendo contido por um cachorro. Por favor, venham rápido", conseguiu dizer, antes que Vicente percebesse o que ela estava fazendo. O homem, agora sangrando e visivelmente abalado pelo ataque inesperado, tentou se aproximar de Luísa novamente. "Dá esse celular aqui", gritou ele, dando um passo em sua direção. Mas o cachorro, como se compreendesse cada palavra, colocou-se entre eles, rosnando de forma ameaçadora. Os pelos das costas completamente eriçados, transformando o vira-lata de aparência frágil em uma criatura intimidadora.
A chuva continuava a cair impiedosamente, transformando o chão em lama escorregadia. Vicente tentou contornar o animal, mas a cada movimento seu, o cachorro ajustava sua posição, mantendo-se sempre entre o agressor e Luísa. Era uma dança macabra, homem, mulher e cachorro em um balé de sobrevivência enquanto a tempestade rugia ao redor. "Afasta esse cachorro ou vou ter que matá-lo", ameaçou Vicente, sacando uma faca pequena do bolso da jaqueta. O coração de Luísa gelou. "Não, não faça isso. A polícia já está a caminho, Vicente. Acabou. Se você machucar o cachorro, vai piorar sua situação." 7 minutos que pareceram uma eternidade se passaram até que as luzes da viatura policial finalmente iluminaram a cena através das árvores. Os policiais chegaram com armas em punho, deparando-se com um quadro inusitado. Vicente Ferreira acuado contra uma árvore, sangrando em diversos pontos dos braços e pernas, enquanto o cachorro, ensopado pela chuva, mas ainda vigilante, mantinha guarda próximo a Luísa, que permanecia sentada no chão com o celular firmemente agarrado na mão. "Polícia de Santa Catarina, ninguém se move", gritou o sargento Damasceno, aproximando-se cautelosamente da cena. "Tirem esse monstro de perto de mim", implorou Vicente, a faca ainda em sua mão, mas visivelmente sem coragem de usá-la enquanto os policiais se aproximavam. "Solte a arma agora", ordenou a policial Tainara, apontando sua pistola para Vicente. Ele obedeceu imediatamente, deixando a faca cair na lama. Enquanto um dos policiais algemava Vicente, o cachorro começou a latir nervosamente, ainda em postura defensiva. O animal mantinha-se firme entre Luísa e os recém-chegados, como se não distinguisse entre ameaças antigas e novas. "Este cachorro a atacou também, senhora?", perguntou o sargento, mantendo distância do animal que agora rosnava baixo. "Não, ele me salvou", respondeu Luísa, levantando-se com dificuldade. A adrenalina começava a baixar e ela sentia cada músculo do corpo protestar. "Este cachorro impediu que eu fosse sequestrada." Ele atacou apenas o agressor. Os policiais trocaram olhares surpresos. "Conhece o animal?", questionou Tainara, enquanto o sargento falava pelo rádio, solicitando uma ambulância para atender Vicente, cujas mordidas pareciam profundas. "Ele vive aqui no parque. Sempre o vejo durante minhas corridas", explicou Luísa, tentando se aproximar do cachorro. O animal recuou alguns passos, ainda agitado com toda a movimentação. Uma terceira viatura chegou, trazendo mais 2 policiais e um funcionário da prefeitura, vestindo um uniforme do Centro de Controle de Zoonoses. O homem trazia consigo uma vara com laço na ponta, comumente utilizada para a captura de animais. "Recebemos a ocorrência sobre um cachorro que atacou uma pessoa", explicou o funcionário, preparando o equipamento. "Precisamos levá-lo para quarentena e avaliação." O pânico tomou conta de Luísa quando compreendeu o que isso significava. Em seus anos de advocacia, ela conhecia bem os protocolos. Um animal de rua que atacou uma pessoa, mesmo em situação defensiva, seria colocado em observação e, posteriormente, dependendo do resultado da avaliação comportamental, poderia ser sacrificado. "Não, vocês não podem levá-lo", protestou ela veementemente. "Este cachorro não é agressivo. Ele me protegeu." "Sinto muito, senhora, mas são os procedimentos", respondeu o funcionário, aproximando-se cautelosamente do animal. "Um cão sem registro que mordeu alguém precisa passar por quarentena obrigatória para verificação de raiva e avaliação comportamental." Foi então que Luísa tomou uma decisão impulsiva que mudaria completamente o rumo de sua vida. "Este cachorro não é de rua", declarou firmemente. "Ele é meu." Todos os presentes olharam para ela com evidente surpresa. O próprio cachorro parecia confuso, inclinando a cabeça para o lado como se tentasse compreender a situação. "Seu?", questionou o sargento Damasceno, cético. "E por que ele está solto no parque sem coleira ou identificação?" "Ele escapou esta manhã", improvisou Luísa, sua mente trabalhando rapidamente. "Eu o adotei recentemente e ainda estamos nos adaptando. Ele me seguiu até o parque e, quando percebeu que eu estava em perigo, agiu para me proteger." O funcionário da zoonose não parecia convencido. "Mesmo sendo seu, senhora, um animal que mordeu alguém precisa ficar em quarentena. São as regras municipais."
Compreendo perfeitamente, respondeu Luísa, recuperando sua postura profissional. Eu sou advogada criminalista e conheço a legislação. Concordo com a quarentena obrigatória, mas solicito que ele fique aos cuidados do meu veterinário particular, sob minha responsabilidade. Tenho condições de garantir que todos os protocolos sejam seguidos adequadamente. A discussão se estendeu por longos minutos debaixo da chuva, que agora diminuía. Finalmente, após Luísa assinar diversos termos de responsabilidade e compromisso, ficou acordado que o cachorro, que ela impulsivamente batizou de Guerreiro, ficaria em observação na clínica veterinária indicada pela prefeitura, mas sob sua responsabilidade legal. Nas semanas seguintes, Luísa enfrentou uma batalha que nunca imaginou lutar. Usando suas habilidades jurídicas, mergulhou em uma intensa pesquisa sobre legislação de proteção animal. Descobriu precedentes favoráveis e encontrou brechas nas normas municipais de Florianópolis que poderiam beneficiar seu caso. O que estou pedindo, explicou ela ao juiz durante a audiência preliminar, é o reconhecimento legal de que Guerreiro agiu em legítima defesa de terceiros, um princípio que aplicamos sem questionar quando se trata de seres humanos. Por que seria diferente para um animal que demonstrou claramente capacidade de discernimento ao identificar uma situação de perigo e intervir? Paralelamente à batalha judicial, Luísa mobilizou a imprensa local. O jornal Diário Catarinense publicou uma matéria de página inteira. A advogada luta pela vida do cachorro-herói que a salvou de sequestro. A história comoveu a população, gerando uma onda de apoio nas redes sociais com a hashtag #QQuseSalvemGuerreiro. Enquanto isso, Vicente Ferreira foi formalmente indiciado por tentativa de sequestro e roubo. Durante seu depoimento, revelou-se que ele era um ex-detento recém-liberado após cumprir pena por assaltos. Desempregado e desesperado, havia decidido voltar ao crime como última alternativa. Na terceira semana de batalha jurídica, Luísa encontrava-se em seu escritório preparando os argumentos finais para a audiência decisiva quando seu celular tocou. Era a doutora Patrícia Boaventura, veterinária responsável pela quarentena de Guerreiro. Luísa, tenho notícias importantes, disse a profissional com voz animada. Concluímos a avaliação comportamental do Guerreiro e os resultados são excelentes. Ele demonstra agressividade apenas em situações específicas de ameaça. E mesmo assim, com sinais de advertência adequados antes de qualquer ação defensiva. A advogada suspirou aliviada. Isso é perfeito, Patrícia. Exatamente o que precisávamos para fortalecer nosso caso. Tem mais, continuou a veterinária. Descobrimos algo interessante sobre ele. Guerreiro tem um microchip implantado, mas desatualizado. Conseguimos rastrear sua origem. Aparentemente, ele pertenceu a um idoso que faleceu há aproximadamente 1 ano. Os familiares não quiseram ficar com o cachorro que acabou nas ruas. Esta revelação atingiu Luísa como um raio. Não era apenas um cachorro de rua. Era um animal abandonado, que conhecera o conforto de um lar e depois experimentara a rejeição e o desamparo. De alguma forma, isso tornava sua história ainda mais comovente e estabelecia uma conexão ainda mais profunda entre eles. Ambos haviam conhecido o abandono. Ela, através do divórcio doloroso. Ele, pela perda de seu tutor. Vou adicionar isso ao dossiê para a audiência, respondeu Luísa, sua determinação renovada. Obrigada, Patrícia. No dia seguinte, o Fórum Central de Florianópolis estava mais movimentado que o habitual. A história de Luísa e Guerreiro havia tocado o coração da cidade, atraindo dezenas de manifestantes em apoio à causa. Cartazes com frases como "Justiça para Guerreiro" e "Heroísmo não é crime" coloriam a entrada do imponente prédio. Dentro da sala de audiências, o juiz Evandro Bittencourt, conhecido por sua rigidez, mas também por seu amor declarado aos animais, ouvia atentamente os argumentos finais. Meritíssimo, concluiu Luísa, após uma exposição impecável. Estamos diante de um caso que transcende as normas convencionais. Guerreiro não é apenas um cachorro que mordeu alguém. É um ser sensível, que demonstrou discernimento ao intervir numa situação de perigo iminente. Se nosso sistema jurídico reconhece a legítima defesa para humanos,
por que não estenderíamos esse princípio a um animal que agiu claramente para proteger uma vida humana? O representante da prefeitura argumentou que abrir tal precedente poderia ser perigoso. Onde traçaremos a linha, meritíssimo? Hoje é um cachorro que mordeu para defender alguém. Amanhã poderá ser qualquer situação justificada como instinto protetor. Após ouvir todos os argumentos e examinar os laudos comportamentais, o juiz Bittencourt removeu os óculos, massageou as têmporas e finalmente anunciou: "Este caso me coloca diante de um dilema fascinante entre a rigidez das normas e a flexibilidade que a justiça ocasionalmente exige. Considerando todas as evidências apresentadas, o laudo comportamental favorável e o fato inquestionável de que o animal agiu para proteger uma vida humana, defiro o pedido da Dra. Luísa Monteiro, concedendo-lhe a guarda oficial do animal conhecido como Guerreiro, sob condição de adestramento adequado e acompanhamento veterinário regular por um período de 2 anos. A sala explodiu em aplausos. Jornalistas correram para os corredores para noticiar o veredicto histórico. Luísa, normalmente tão contida, não conseguiu conter as lágrimas de alívio e gratidão. Naquela mesma tarde, após cumprir todos os trâmites burocráticos, Luísa finalmente pôde levar Guerreiro para casa. O cachorro, agora limpo, vacinado e com uma coleira nova com plaquinha de identificação, entrou timidamente no apartamento da advogada, como se não acreditasse na mudança de sorte. "Bem-vindo ao seu novo lar, Guerreiro", disse ela, ajoelhando-se para ficar no mesmo nível do animal. O cachorro a olhou com aqueles olhos inteligentes que pareciam compreender cada palavra e lentamente aproximou-se para lamber suavemente a mão de sua nova tutora, um gesto que selava um pacto silencioso entre ambos. Nos dias que se seguiram, Luísa reorganizou completamente sua rotina para acomodar o novo companheiro. Levantava-se ainda mais cedo para passear com ele antes do trabalho. Substituiu as refeições solitárias diante da televisão por momentos compartilhados com Guerreiro ao seu lado. O apartamento, antes impecavelmente organizado, agora tinha brinquedos espalhados, uma caminha no canto da sala e pelos caramelo ocasionalmente sobre os sofás. Mudanças que, surpreendentemente, não a incomodavam. O caso de Luísa e Guerreiro inspirou uma revisão nos protocolos municipais de Florianópolis sobre animais envolvidos em incidentes. Uma nova diretriz apelidada de Lei Guerreiro estabeleceu que qualquer animal envolvido em situações de defesa humana deveria passar por avaliação comportamental completa antes de qualquer decisão sobre seu destino. Quanto a Vicente Ferreira, foi condenado a 6 anos de prisão por tentativa de sequestro e roubo. Durante o julgamento, no qual Luísa atuou como assistente de acusação, ele demonstrou arrependimento sincero e confessou que escolhera Luísa por sua aparente vulnerabilidade durante a corrida solitária, sem saber de sua profissão ou habilidades. As cicatrizes deixadas pelos dentes de Guerreiro em seu braço permaneceriam como lembrança constante de como seu ato desesperado fora frustrado por um herói inesperado de 4 patas. 6 meses após o incidente no parque, Luísa voltou à sua rotina de corridas matinais, mas nunca mais sozinha. Guerreiro, agora um cachorro saudável e confiante, corria ao seu lado, orgulhosamente exibindo sua coleira com identificação oficial e a medalha de cidadão canino, que recebera em uma cerimônia na Câmara Municipal de Florianópolis. O apartamento antes silencioso agora era preenchido por latidos ocasionais e o som de patas correndo pelo corredor. As paredes, antes decoradas apenas com diplomas e certificados, agora exibiam também fotos de Luísa e Guerreiro em diversos passeios pela cidade. A advogada, conhecida por defender causas humanas nos tribunais, passou a dedicar parte de seu tempo a causas de proteção animal, oferecendo consultoria jurídica gratuita para ONGs de defesa dos direitos dos animais. Aí, nas noites em que os casos particularmente difíceis a mantinham acordada, ela não enfrentava mais o silêncio solitário. Tinha ao seu lado um amigo fiel que parecia compreender perfeitamente seus momentos de angústia. Para Luísa Monteiro, a tentativa de sequestro, que quase terminou em tragédia, transformou-se no começo de uma jornada inesperada. Ela, que passara anos construindo muros ao redor do próprio coração após o divórcio doloroso,
encontrou em um vira-lata caramelo a coragem para abrir-se novamente para o afeto e a conexão. E todas as manhãs, quando o sol nascia sobre Florianópolis, iluminando as águas da Baía Norte, Luísa e Guerreiro estavam lá, correndo lado a lado no Parque da Luz. Não mais como uma mulher solitária e um cachorro de rua, mas como dois sobreviventes que encontraram, um no outro, uma segunda chance de recomeçar. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a história de Luísa e Guerreiro tenha tocado seu coração e mostrado como encontros inesperados podem transformar nossas vidas completamente. Se esta narrativa emocionou você, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu gostei no vídeo. Isso nos ajuda imensamente a continuar trazendo histórias inspiradoras todos os dias. Você gostaria de ver mais histórias sobre conexões entre humanos e animais? Ou prefere outros temas? Conte para a gente nos comentários. Seu feedback é fundamental para criarmos conteúdo que realmente emocione você. Voltamos amanhã com mais uma história surpreendente que vai fazer seu dia mais especial.